prepare o seu coração para uma mensagem de fé e motivação. Se inscreva, deixe o seu like, comentário e se a mensagem te ajudar, não se esqueça de compartilhar e fazer o Evangelho de Deus crescer ainda mais para a glória do nosso Deus. E na descrição estarão links para te ajudar e para você que deseja crescer ainda mais em comunhão com Deus. Acompanhe agora a palavra de fé. Apocalipse 3, versículo 14. Levante aí sua Bíblia. Fala conosco, meu Pai. É a Tua palavra que nós precisamos ouvir. Não é nem querer. Nós precisamos. E é o que o Senhor nos dá, não o que queremos, o que precisamos. Da Tua palavra para abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para nos nortear, nos guiar. Elevamos a Ti os nossos pensamentos, para que o Senhor fale conosco. Usa a minha boca e que todos entendam a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Olha aqui para mim. Amém. Jesus é o Amém. Amém significa eu concordo. Ele é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Entenda uma coisa. Tem testemunhas que são o quê? Falsas, mentirosas. Mas Ele é a testemunha fiel. O Amém. O princípio da criação de Deus. Aí ele diz assim no 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Olha para mim, por favor. Jesus chegou trazendo o diagnóstico daquela igreja. O importante não é o que as pessoas acham de você, os elogios que as pessoas fazem para você. O importante é o que você é diante de Deus. Diante de Deus. Entenda, ele conhece o que o bispo, o pastor, o que ninguém conhece, a condição espiritual de cada um. E ele falou: ó, não és frio, nem és quente. Esse é o pior estado espiritual de uma pessoa, porque ela já conheceu o que era ser fria, e ela já conheceu o que era ser quente, e agora está sendo morna. Entenda isso. Jesus usava muito o que acontecia na cidade. Essa cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica na Ásia. Essa cidade de Laodiceia recebia água de 2 cidades, e a água chegava morna. Você toma água morna? Não. Tudo quente, você tem cuidado. Quando a panela está quente, o prato está quente, você toma todo o cuidado e avisa: cuidado, o prato está quente, cuidado, a comida está muito quente. Porque ninguém brinca com o que está quente, ninguém brinca com fogo. O diabo não toca enquanto você está quente. Mas manter a temperatura quente, nem todo mundo consegue. Muita gente já foi quente, já foi de oração, já foi de comunhão, de amarrar o diabo, de não aceitar as coisas do diabo. Então era uma igreja indefinida. Diga, indefinida. E Jesus não gosta disso. Jesus gosta de definição. Jesus gosta de definição. Ou uma coisa ou outra. Não coluna do meio. E essa igreja não era nem uma coisa nem outra. E ele trouxe esse diagnóstico da igreja. É igual o médico. O médico ele pede exames porque ele quer dar o remédio certo. Ele quer curar o paciente. A maior alegria de um médico é quando ele tem um resultado positivo. E aí ele comemora a vitória, né? Ele se alegra. A maior tristeza é quando a pessoa morre. Mas eles tentam de tudo para poder salvar. Jesus também. Mesmo essa igreja sendo uma igreja morna,
ele estava tentando. Eu vou te mostrar uma coisa interessante aqui. Diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, o que é que ele diz aí? Vomitar-te-ei da minha boca. Olha para mim, por favor. Pesado ou não é? Bispo, Jesus não vomita ninguém. A Bíblia diz que vomita. O morno ele vomita. Bispo, Jesus faz isso? Faz. O que é que você faz quando você vomita? Dá até nojo, não dá? O que é que você faz quando você vomita? Você joga fora aquilo ali. Ele não quer te jogar fora. Ele não quer vomitar ninguém. Mas ele não aceita essa vida morna. E às vezes o que deixa uma pessoa morna não é o pecado apenas. Não é o que ela está fazendo de errado. É o que ela está deixando de fazer de certo. Porque tem gente que deixou de fazer o que não era para deixar de fazer. Tem gente que hoje não jejua mais, não ora mais, não busca mais, não sacrifica mais. Eu estava agora à tarde pensando em Deus. Meu Deus, que paciência. Deus, quando esteve aqui, o povo de Israel rejeitou tanto. O Deus Pai se manifestando. Quando Jesus veio, também foi rejeitado. Hoje as pessoas rejeitam o Espírito Santo. Jesus é a última oportunidade para a humanidade. E o Espírito Santo, ele está fazendo o papel dele final. Porque o Deus Pai fez o papel dele, o Deus Filho fez o papel dele nesse mundo, e o Espírito Santo está fazendo o papel dele. Não tem a quarta pessoa. Não tem. É a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus. Que tudo que ele faz, ele não faz apontando para ele, ele faz apontando para Jesus, o Salvador. A última oportunidade do ser humano. O Espírito Santo coloca os holofotes em Jesus. Ele mostra Jesus. É Ele que revela Jesus. É Ele que convence o pecador do pecado. É o Espírito Santo que faz essa obra. O Espírito de Deus que faz essa obra. Mas sempre apontando para o Senhor Jesus. E Jesus, por que Jesus jogou pesado com essa igreja? Por que, bispo? Porque essa igreja estava perdida. Essa igreja era bem economicamente. Essa igreja, aos olhos da sociedade, estava ótima. Mas aos olhos de Deus, essa igreja estava mal. E para uma igreja que estava caminhando para o inferno, Jesus tinha que dar um choque. Então ele foi pesado. Estou a ponto de vomitar. Ou vocês mudam, ou eu não vou aguentar. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: está dando náusea. A maneira que vocês estão vivendo comigo não está me agradando. Sabe aquele rapaz que fala que ama a namorada, ela fala, vamos casar, ele fala, não, casar agora não, mas eu te amo. Igual o rapaz que falou assim, não, ela disse para mim, minha namorada falou que me ama, só pediu um tempo. Que a gente está trabalhando muito e ela pediu um tempo. Eu falei, meu Deus, vocês trabalham muito, o que está faltando é tempo para ficar junto, ainda pede tempo? Você acredita que ela te ama mesmo? Quem ama quer tempo? E tem gente assim na igreja, indefinida. Uma pessoa indefinida vai atravessar a rua, acaba sendo o quê? Porque ela não sabe se vai ou se fica. Uma pessoa indefinida, ela é assim. No trânsito, ela não sabe se anda numa rua ou em outra, ela vai bater. Com Deus tem que haver definição. O que te abençoa é definição. Eu quero Deus, acabou. Eu não quero mais você, diabo, acabou. Mas se ficar nessa coisa, um pouquinho do diabo, um pouquinho de Deus, está perdido. Gente que vem na igreja quer Deus, lá fora quer o diabo. Assim você não vai sair do lugar. Assim você vai acabar sendo vomitado. Ele disse, eu não estou aguentando, está me enjoando. Está me fazendo mal. Porque vocês estão com um pé dentro, um pé fora. A maneira que vocês estão agindo não está bom para mim. Eles deveriam ter sido quentes na dor,
mas a coisa deve ter melhorado, e devido à situação ter melhorado, eles começaram a relaxar espiritualmente. Escute isso. Eu sempre falo que os desviados de hoje foram os relaxados de ontem. Os relaxados de hoje vão ser os desviados de amanhã. Não relaxe com a sua vida espiritual. Bispo, eu estou muito bem economicamente, graças a Deus. Mas a hora que você começar a valorizar mais isso do que a presença de Deus, está perdido. Essa igreja era rica e tinha 3 riquezas nessa cidade. Olha o que diz aqui, ó. Parei no versículo 17. Olha o que essa igreja falava. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí olha o que Jesus diz: e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Meu Deus, Jesus pegou pesado demais. Depois você vai entender por que ele pegou pesado. Olha o que ele disse, ó. Vocês se orgulham do ouro, mas vocês são pobres. Eles se orgulhavam do tecido, porque lá era uma cidade muito rica nos tecidos. Vocês estão nus. As pessoas iam para lá fazer o tratamento das vistas, porque lá era bem avançado nisso. Tinha os melhores colírios lá. Ele disse: vocês são cegos. Aí Jesus dá conselhos. Olha o conselho dele, ó. Versículo 18. Seria bom você seguir esse conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha para mim, por favor. Deixa eu explicar isso aqui para você. Jesus começa a apresentar o que eles precisavam como se ele estivesse vendendo. E qual é o preço, bispo? O preço é a entrega, é o sacrifício. Esse é o preço. Não é dinheiro, porque o dinheiro não compra o que Deus oferece. O dinheiro não compra. Ele disse: olha, compre de mim ouro. Em outras palavras, eu quero ser a sua riqueza. Eu quero ser o seu tesouro. Não esse ouro que perece. Eu quero ser a sua riqueza. Quando a presença de Deus é sua riqueza, você valoriza a quarta-feira, você valoriza o domingo, você valoriza buscar o Espírito Santo, você valoriza mais do que tudo. As outras coisas têm menos valor. Tudo é comum, é igual a igreja primitiva. Tudo era comum para eles, mas Jesus era especial. Tudo era comum, Jesus era diferente. Amém? Jesus era tudo para ele. Ele disse: vestes brancas. Quer dizer, as vestes estão sujas, vocês não estão percebendo. Olha o que ele disse, ó: para que não seja vista a sua vergonha. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Veio o quê? A vergonha. Então eles tentaram cobrir com folhas, só que a folha murcha. E Deus matou um cordeiro, que simbolizava Jesus, para poder cobrir eles. Por isso que eles ficaram se escondendo. Quando eles pecaram, o que é que eles fizeram? Todos os dias, não tinha relógio. Então Deus aparecia na viração do dia. Você deve olhar para o céu, quando está naquele horário assim da tarde, né, no pôr do sol. Parece que o céu está chamando a gente, né? Parece que o céu está falando, né? Assim, quando você olha e vê aquele céu bonito, aquele entardecer bonito, você chama a atenção de quem está do seu lado. Olha que céu lindo, olha que visual lindo. As pessoas pegam logo a máquina para quê? Para tirar foto. É o céu falando com o ser humano. É Deus chamando: olha para mim, eu existo. Isso acontecia todo dia no entardecer. Ele não tinha relógio, só que ele se baseava que Deus ia aparecer naquele momento em que o céu estava lindo, na viração do dia. Era a hora que Deus vinha falar. Então ele
eles iam ouvir Deus naquele lugar. Só que quando eles pecaram, a vergonha foi grande. Ao invés de ficar naquele lugar, eles foram se esconder aonde? Atrás da árvore. Aí Deus perguntou: onde é que vocês estão, meu Deus? Deus sabia. Deus estava querendo que eles enxergassem aonde o pecado levou eles, a vergonha que o pecado traz. Porque o diabo trabalha assim: pode pecar, pode fazer escondido, mas depois o próprio diabo é que revela, para você ser envergonhado. Porque o pecado envergonha, humilha. Você já deve ter visto pessoas, meu Deus, que foram tão usadas por Deus, mas um pecado acabou com a vida dela. Ele diz: colírio, a fim de que vejas. Eu quero que você enxergue. Deus quer que você enxergue. De repente você não está enxergando o que está na sua frente, você não está enxergando a pata do diabo querendo te derrubar. E aprenda uma coisa: Deus te livra do que você não enxerga, mas você é que se livra do que você vê. Você é que se livra dos ambientes ruins, das más amizades. É você, não é Deus não. Deus te livra do que você não pode se livrar, mas do que você tem que se livrar, é você que se livra. Amém? Agora eu vou ler por que Deus pega pesado. Lê o 19, diz o que aí? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha para mim, ó. Deus está dizendo o seguinte: eu estou pegando pesado porque eu não quero te perder. Eu estou pegando pesado porque eu quero te salvar. Eu estou pegando pesado porque eu te amo. Eu repreendo e disciplino quem eu amo. Aí ele dá uma ordem: seja zeloso. Seja zeloso com sua vida espiritual. Seja zeloso com a sua vida com Deus. Não relaxe, não leve na brincadeira. Seja zeloso com a sua salvação, com a sua alma. Seja zeloso e arrependa-te. Em outras palavras, se arrepender, mesmo depois de tudo que você fez, eu te salvo. Aí vem a parte mais forte dessa carta, que me dá um temor. Versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele ceiarei, e ele comigo. Olha para mim, por favor. Onde é que Jesus estava nessa igreja? Do lado de fora. Eles não perceberam. Isso é que é preocupante, porque às vezes a pessoa está perdendo a salvação, não está percebendo. Jesus já está fora da vida dela, como estava fora da vida de Sansão, ele não percebeu. Quando ele acordou, ele pensou que tinha a mesma força e não tinha. Ele já era igual aos outros homens. E ele foi destruído. Mas enquanto ele estava bem com Deus, ele era diferente dos outros homens. O que destruía os outros homens não destruía ele. O que acabava com os outros homens não acabava com ele. Quando você está bem com Deus, o que destrói as pessoas lá fora não te destrói. Inveja, olho grande, bruxaria, nada disso te destrói. Você destrói quando você se torna igual às outras pessoas lá fora, que não temem a Deus. Amém? Jesus estava do lado de fora fazendo o quê? Batendo. Jesus do lado de fora da igreja. Jesus saiu da igreja. Estava na porta batendo. Quantas vezes Jesus bateu na porta do seu coração, você não abriu? Quantas vezes Jesus falou e você não ouviu? E mais uma vez hoje ele está batendo. Abre o coração para ele. Ele quer entrar, ele quer ceiar com você. Ele quer ficar dentro da sua vida. Quando nós ceiamos, o corpo de Jesus entra no nosso organismo. O sangue de Jesus entra no nosso corpo. O Espírito Santo quer entrar na gente. Ele quer ficar dentro de nós. Jesus quer estar dentro de nós através do Espírito Santo. Ele está batendo. E de repente você não está ouvindo. De repente ele saiu, você nem percebeu. Olha como essa igreja estava mal. Ele disse: eu quero ceiar, eu quero salvar, quero abençoar. Para terminar diz assim, ó: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó, ao que vencer. Ele disse: eu dou meu trono.
Vocês estão aí dando valor a ouro, a roupa, vocês estão aí dando valor para tantas coisas. Eu dou meu trono. Quem é que gosta de dar o lugar para o outro, gente? O ser humano gosta de dar a posição para o outro? Eu duvido. Mas ele falou: te dou o trono. Eu venci e sentei com meu pai. Em outras palavras, o que eu tenho para você é bem maior. Acorde, desperta.